Para você, o amor, ele é seguro, previsível ou perigoso? Prazer, eu sou o Aros Dionísio, eu sou idealizador aqui do Caldeirão AD, eu sou terapeuta, oraculista, massagista e bruxo também. E estou aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a teoria do apego, né? A teoria do apego é uma teoria desenvolvida por John Bowlby, lá na década de 50, 1950, ele foi um psicanalista que, no meio dos estudos dele, descobriu que nós temos pelo menos 4 tipos de apego. Ele percebeu que, dependendo de como foi o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, né, desde a nossa infância até a nossa vida adulta mesmo, a gente acaba desenvolvendo 4 tipos de apego. E esses apegos, eles determinam a forma que a gente vai trabalhar, né, com a outra pessoa, a forma que vai ser a nossa dinâmica com a outra pessoa. E esses tipos de apego, eles são o apego seguro, o apego ansioso, o apego evitativo e o apego desorganizado. Vamos conhecer agora eles? Pessoas com o apego ansioso possivelmente tiveram em sua infância uma relação com seus cuidadores de muitas vezes se sentir responsável ou então possivelmente abandonada de vez em quando, né? Precisando se responsabilizar por si e não tendo o conforto do outro, né? Não tendo a figura de cuidado, né, de cuidador para que você pudesse se sentir seguro, sabe? E se desenvolver um ser humano seguro. E essas pessoas que acabaram desenvolvendo o apego ansioso são aquelas pessoas que, em suas relações da adolescência para a vida adulta, acabam sendo sempre aquelas que têm medo de que a relação acabe, têm medo de perder o objeto de amor, né, o objeto de desejo. E aqui a gente não está falando só de relações românticas, tá bom? A gente está falando de qualquer tipo de relação, tá? Você pode ter esses apegos com qualquer tipo de relacionamento, tá bom? Então, pense sobre isso. E se você, de repente, essa pessoa que constantemente tem medo, né? Esse apego é chamado de apego ansioso preocupado. Tá sempre preocupado com o que possa acontecer com a relação. Tá sempre com medo de perder aquela relação, de perder aquele conforto, porque a sua forma ali de entender o vínculo em si é se aproximando e buscando proximidade e buscando estar perto. Possivelmente você, né, teve essa infância que teve que lidar com questões de abandono, de solidão, de rejeição também, né? E sinto muito se você teve essa infância. Mas a gente tem que entender que a gente é bicho humano e a gente hoje é adulto, né? Sendo adulto, a gente precisa entender que a gente precisa lidar com as nossas questões. Por isso que fazer terapia é sempre muito bom, minha gente, porque aí a gente consegue lidar com essas questões de forma mais saudável. Então, uma das formas desse apego ansioso se manifestar é justamente você querendo se apegar demais à pessoa, inclusive, a ponto de muitas vezes sufocá-la sem querer, né? Então, olha para si mesmo um pouquinho, né? Olha para sua vida, olha para sua história, né? E olha para quem fica também. E reconheça quem fica na sua história, reconheça quem está presente nela. É muito importante que isso aconteça, porque assim você acaba se focando nessas relações que te dão segurança e se focando menos nas relações que não te dão mais segurança, né? Ou nunca te deram, talvez. E quando você tiver medo de perder alguém, né, caso você tenha o apego ansioso, pergunte para si mesmo, né? Qual parte minha que está com medo neste momento? Né? Eu estou realmente sentindo algo ou eu estou só criando coisas da minha cabeça? E uma solução muito prática e muito importante para uma pessoa que tem apego ansioso é conversar, né? Então, buscar expor o que está sentindo. Olha, eu estou me sentindo assim, eu estou inseguro. Pessoas inseguras geralmente têm o apego ansioso, né? Eu estou me sentindo inseguro
então, porque eu estou, né, tal coisa, tal coisa, tal coisa aconteceu. No meio, lixe, conversa, deixa as coisas claras, porque isso pode te ajudar a serenar seu coração. E assim criar memórias corporais, memórias emocionais muito mais leves de relacionamento. Qualquer relacionamento. Certo? Agora a gente tem o apego evitativo. Apego evitativo vem daquelas pessoas que possivelmente, quando criança, tiveram alguma grande decepção com a sua figura de cuidador ou cuidadora, né? Quem cuidava da pessoa em si. É, tem a ver com abandono também, possivelmente, mas tem a ver sempre com decepção, com tipo, não posso mais confiar em você, né? Não consigo confiar. E nisso acaba criando uma pessoa com dificuldade de criar vínculos profundos, já que a pessoa não consegue confiar na pessoa, né? Confiar em outro ser humano. E sempre que percebe que uma relação, de repente, ela está se desenvolvendo e está se aprofundando, está ficando profunda, onde uma confiança está sendo cada vez maior e requisitada, essa pessoa surta. Essa pessoa surta e faz o quê? Evita. Por isso se chama apego evitativo. Então, ela nunca vai conseguir ter relações profundas porque é só o superficial que a satisfaz nesse ponto. Entende? Relacionamentos superficiais, ela consegue lidar bem. Ela consegue se sentir segura ali porque ela não vai precisar confiar em uma relação superficial. Porque se ela precisar confiar, ela pode acabar quebrando a cara. E se ela quebrar a cara, aí pode doer. E ela não quer passar por essa dor. Entende? Então, é muito importante que, né, se você de repente tem essa característica de um apego mais evitativo, que você também, às vezes, se permita confiar. Se permita, sabe, abrir as cartas. Se permita ser claro e procurar clareza também, né? Não fuja daquilo que você está sentindo, não fuja daquilo que você está pensando. Pelo contrário, vá de encontro, né? E se de repente uma relação, seja ela qual for, de novo, está se aprofundando, permita-se se aprofundar nessa relação também. Permita-se conhecer essa outra forma, mas de forma aberta. E se permita de verdade, sabe? Não se permita de uma forma, em uma semana fiz, já vi que não é nada disso. Porque, mano, vamos ser adultos, né? O que que uma semana é na vida de uma pessoa, assim? Né? Pode causar mudanças extraordinárias? Pode causar mudanças extraordinárias, mas para algumas questões, assim, de vida, de sentimentos, coisas mais profundas, assim, eu acredito que não é uma semana, assim, que faz tanta coisa assim, não. Entende? E então, entenda que esse seu medo, né, de relacionamento, de se aprofundar e tudo mais, ele vem de um antigo eu seu que teve sim que sobreviver. Ele é necessário que você reconheça sim, né? Só que sobretudo é necessário que você perdoe e siga. Siga pra cá, pro presente. E busque quem está com você. Busque olhar quem te olha, né? Busque estar com o que é o problema de, às vezes, que eu não falei isso pra vocês, mas geralmente um evitativo com um ansioso eles se encontram, assim. E, nossa, gente, é um caos pros dois, quando os dois se encontram. Ou então um seguro com qualquer um deles, né? Porque o seguro vai olhar, vai entender e vai pensar, nossa, que pena. Queria viver essa relação, mas com você nesse estado não dá pra gente viver essa relação. A não ser que haja o trabalho interno. Temos também o apego desorganizado. O apego desorganizado, ele é aquele apego que ele é desorganizado. A pessoa ela quer muita intimidade, mas ela morre de medo daquilo. E ela pode reagir de várias formas. Ela pode reagir de forma agressiva, de forma da ghosting, de forma até, sei lá, um gaslight talvez, sabe? Fazer com que a pessoa acredite que só ela viveu as coisas, tudo na cabeça dela, né? É perigoso até. Né? Mas por que é perigoso? Porque essa pessoa tá sempre se sentindo em situação de perigo.
quando o quesito é relação. E aí, meu amor, a pessoa vai agir de todas as formas imprevisíveis possíveis, né? Ela nunca vai saber o que esperar. E, consequentemente, o mundo nunca vai saber o que esperar dela. Porque, nossa, a qualquer momento a pessoa muda por tudo e uma palavra, uma vírgula, um olhar, já tá tudo diferente e socorro, né? E são pessoas que tiveram sua vida desorganizada quando crianças, né? Pessoas que teve muita... se machucou bastante. Quando precisou confiar, quando precisou ser cuidado e de repente a figura que cuidava era a mesma figura que machucava a pessoa. E aí, como que eu vou te amar e você me machuca e amor dói? E então eu vou fazer isso na minha vida, procurar isso na minha vida, porque é aquilo que eu aprendi. E é complicado, muito complicado. Acho que todos os tipos de apego a gente precisa de terapia, mas esse é um dos que eu acho que assim, o quanto antes. E por fim, né, nós temos também o apego seguro, finalmente. E o apego seguro, ele é aquele que a pessoa, quando criança, ela foi ouvida, se sentiu acolhida, ela teve voz, ela foi incentivada a ser um ser humano, sabe? Um ser humano funcional. E isso acabou tornando, né, criando um ser humano que, quando cresceu, não, não teve problemas em desenvolver a própria individualidade, né? Aquela pessoa mais segura de si, diferente dos outros três, né? Então, quem tem um apego seguro é aquela pessoa que entende a importância do outro na vida dela, né? Mas ela entende também a própria individualidade. Entende quem sou eu e quem é o outro. E eu acho que isso é o ideal para todo mundo, né? E uma coisa que é legal do apego seguro é que, assim como todos os outros apegos, eles são desenvolvidos, né? E a gente pode desenvolver eles com o presente, né? Com as relações presentes. Então, voltando um pouquinho ainda no apego seguro, aquelas crianças sortudas que... sortudas e abençoadas. Se você foi essa criança, saiba, você é muito abençoada e parabéns. De verdade mesmo. Parabenize seus pais, agradeça a eles também, né? Ou aos seus pais ou aos seus cuidadores, não importa quem cuidou de você, mas agradeça a eles porque é muito importante que um ser humano, para com que ele seja emocionalmente funcional, que ele se sinta visto, que ele se sinta ouvido e que ele se sinta acolhido, né? Então, se você teve essas três coisas, muito bom. Se você não teve, você possivelmente acabou desenvolvendo algum tipo dos outros tipo de apego. E eu te digo, hoje, né, você adulto, você pode escolher as suas relações. Então comece a escolher relações que te desenvolvam a segurança. Comece a desenvolver relações que te desenvolvam a independência. Comece a desenvolver relações, né, a se envolver com pessoas que te deixem seguras da relação que existe, que te tornem seguras de si própria e que te façam saber que assim, tá tudo bem. A rede que te apoia. Se você cair, essa rede vai estar lá por você. Quando você se levantar, essa rede também estará lá por você. Inclusive quem está te ajudando a subir, né? Seja com palavras, seja com orações, seja com sorrisos, de várias formas. E cada uma dessas formas que a vida, né, tem para nos mostrar que a gente pode sim desenvolver esse tipo de rede, ela é por meio do coração, sabe? Você precisa sentir no coração a segurança e desenvolver e querer muito isso, mas fazer por onde também. Então, buscar isso de fato na sua vida. Não é fácil, mas é o processo. É o processo.
né? Porque é bom a gente se curar dessas questões. Não quer dizer que as pessoas elas saíram da sua vida, né? Sairá quem tem que sair. Agora, quem é. A minha sacerdotisa, né, minha mãe espiritual, ela me ensinou que tem pessoas que são do nosso caminho e tem pessoas que estão no nosso caminho. E a gente pode e deve amar a todas, sim. Mas entenda a diferença entre aqueles que estão no seu caminho e aqueles que são do seu caminho. E aqueles que estão no seu caminho sempre vão te trazer lições para aquele ponto da sua vida, talvez para você melhorar, para você mudar, para você evoluir, seja lá o que for. Aqueles que são do seu caminho simplesmente são, né? E tem muito a ver com quem você é enquanto ser, né? Enquanto alma. Busque essas relações que te deem segurança. E mesmo as que estão, né, não as que são, mas as que estão, pelo tempo que estiverem, que seja eterno. Que nem aquela música, que seja eterno enquanto dure. E todos nós, né, temos os 4 tipos de apego. E eles, com pessoas diferentes, apegos diferentes e em níveis diferentes, né? Com alguns a gente vai ser mais ansioso, com outros a gente vai ser mais evitativo. Isso sempre vai depender muito do tipo de vínculo que você tem e do seu próprio modus operandi, né? Por isso que fazer terapia é importante, que quando você faz terapia, você acaba descobrindo o seu próprio modus operandi e acaba identificando o que fazer, né? Como fazer, para onde ir. Nesse ponto, o que eu digo para vocês, busquem se conhecer, né? É o autoconhecimento que vai te ajudar a entender como que você funciona para que você possa sofrer menos, né? E até que você deixe de sofrer, finalmente, né? Acho que esse é o objetivo da terapia, né? Te fazer sofrer menos até que você deixe de sofrer com uma questão e até que venha outra, porque a gente é bicho humano. E também eu acredito que todos nós, né, temos um ou outro que acaba se sobressaindo mais, né? Isso vai muito com o que está mais forte em nós, né? Às vezes uma parte mais insegura nossa está muito mais forte, então a gente é aquela pessoa que tem sim os outros tipos de apego com algumas das relações, mas em sua grande maioria tem mais um apego ansioso ou mais um apego evitativo. O que eu aconselho? Se observe em todas as suas relações, vê onde você é ansioso, onde você é evitativo, onde você é desorganizado e onde você é seguro. Vê qual que é mais geral, né? Qual que pesa mais de todas. E assim, procura, né, de forma consciente, o máximo que der, criar cada vez mais relações seguras, né? O padrão de apego seguro, entende? Mas como? Pessoas seguras. De novo, rede segura. Se você tem pessoas seguras, com quem você sente segurança em ser você, em, sabe, falar qualquer coisa e você, mesmo que seja mal interpretado, vai haver conversa, vai haver troca. Quando essas coisas forem acontecendo, os seus neurônios, né, o seu corpo, ele vai entendendo uma nova memória, né? Conhecendo uma nova memória, na verdade. E à medida que essa segurança ela é fortalecida com o passar dos dias, com o passar dos meses, com o passar dos anos, você vai se tornando essa pessoa mais segura. Mas não existe uma receita de bolo e nenhum tempo pré-determinado para nada. Isso vai depender muito de como que você está. E por isso eu torno a falar, terapia. Terapia é o que vai te ajudar bastante, ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo inteiro. Muito obrigado por ter acompanhado, né, esse pensamento, essas reflexões sobre apego. Eu espero que tenha te ajudado, né? Se você curtiu e chegou até aqui, manda aí pra mim, aqui nos comentários, qual que é o seu apego mais forte, que você consegue reconhecer hoje, pelo menos. E manda pra alguém também que você gostaria de compartilhar sobre esse assunto. Deixa seu like, por favor, né? E
eu te deixo como com uma reflexão. Se para você o amor sempre foi complicado, sempre foi difícil, talvez, e somente talvez, isso seja lembrança, não fraqueza. Sendo assim, crie novas memórias.